linguística, eu estudei um procedimento que para mim é muito importante no fazer literário, que é a metalinguagem. E aí eu estudei muito, nesse sentido estudei Bakhtin muito fortemente, estudei os russos, mas eu confesso que quando a gente começa a cursar letras, a gente começa a escolher um caminho, Sim. né? E o meu caminho sempre foi literário. Muita gente foi, por exemplo, para o inglês, né, para as outras línguas, ou mesmo para a parte de linguística, de sociolinguística, que é uma coisa até que eu comento muito aqui na Unirp, né, as variações linguísticas, até para a gente vencer esse preconceito linguístico. Mas eu confesso que nunca foi uma área de minha predileção. Tá? Eu nunca É me porque ele fala muito dediquei a de isso. linguagem e poder, linguagem e Sim, mídia. com certeza. Ele é importantíssimo pro curso de jornalismo, né? Dostoiévski, já leu? Dostoiévski. Qual que você gosta? Crime e Castigo? Você sabe que eu gosto de um livrinho dele? Que não é. Eu gosto de dois livros deles que são menores, não são os famosos. Eu gosto muito de Memórias do Subsolo. Não conheço esse. Eu gosto muito do Jogador. É um livro que eu sempre indico. Para começar com Dostoiévski. Porque se começar com os romances longuíssimos dele, a gente precisa até fazer anotações, né? Pegar um, um caderno de anotações. Mas é um autor genial. Aqui, você sabe que na Unirp a gente tem grandes leitores de Kafka também. Agora nós vamos ter um seminário e eles estão querendo ler Metamorfose do Kafka, do Processo. Um aluno aqui do segundo ano, apaixonado por Carta ao Pai, que é um livro até não tão conhecido assim, é do Kafka. Então, eu acho que são obras que a gente tem que ler. Não dá só para. A leitura dos contemporâneos é uma leitura importantíssima, claro, mas a gente tem uma tradição no Brasil e no estrangeiro que não dá para a gente não conhecer, não dá para não conhecer um Dostoiévski. O que a gente tem que separar é que hoje em dia a gente tá muito forte a questão da militância. E eu sou feminista, eu milito sempre que possível. Mas a literatura não é militância. Simone de Beauvoir, então você gosta? Está tendo uma redução hoje em dia da literatura como se ela fosse panfleto, e não é bem assim. Literatura não tem esse compromisso. Quando comentaram, a arte não tem esse compromisso com a militância, é expressão estética. Algumas pessoas comentaram comigo até do filme Ainda Estou Aqui, não contar corretamente a história da literatura. O filho não precisa, é arte. Não existe necessidade disso. Você vai lá, pega um livro de história, se você ainda não tem conhecimento, né, do que foi a ditadura militar no Brasil, e você vai ler o livro de história. Ali não é esse o caso. Ali é um filme, é arte, é a história da Eunice, da Eunice Paiva. Não existe essa necessidade de contar a história da ditadura que nós todos já conhecemos e não queremos repetir, né? Então, Simone de Beauvoir também, claro, enfim, fundamental, né? E você, enquanto professora, jornalista, formada em letras, a gente sabe, até por dados mesmo, né, Sim. robustos, de que está havendo uma diminuição na leitura no Brasil, até uma prova viva disso são o fechamento de grandes redes, na verdade. Tudo bem que o Uhum. digital chegou, estamos caminhando para o final já. Como que você vê isso, você avalia isso enquanto leitora que é, educadora que é, e como que você acha que poderiam se modificar essa conjuntura social atual? As pessoas que não têm mais tanto viés assim, de gostar de leitura e literatura no geral. Você sabe que, mas nós temos as bolhas também, né? No ano passado nós tivemos a Bienal do Livro em São Paulo e foi recorde de público. Eu lancei o meu livro, fiz uma sessão de autógrafos na Bienal e os meus parentes não conseguiram ir porque uma semana antes nós não tínhamos mais ingresso para acesso à Bienal.
Então, foi um evento de uma magnitude, de um, assim, foi recorde, né? E Paraty também, Flip de Paraty, e nós temos a Flívia aqui em Votuporanga esse ano, já escrevi meu livro lá, que é um sucesso. Eu acho que as feiras literárias são muito importantes para esse incentivo, Fomento. para o fomento, para as pessoas irem, conversarem com os escritores. Eu acho que projetos dentro das escolas, e também depende muito dos pais, porque eu fui criada pelos meus avós, pais, familiares responsáveis, não importa, mas eu acho que hoje em dia os pais estão todos, no celular, o filho está ali e o pai e a mãe estão no celular. Se você perguntar para um pai, qual foi o último livro que você leu? Então, esse trabalho dentro de casa é fundamental. Nós temos aí a biblioteca de Rio Preto, sempre as moscas. Sempre que eu vou à biblioteca, não tem ninguém, né? Então, os projetos ligados à literatura é muito importante. Faz um tempo que eu tenho reclamado em relação à Bienal, nós não temos mais Bienal em Rio Preto.